Bora aprender os principais erros do Excel e como resolver de uma vez por todas? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia MBPro. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel, e nessa aula eu vou te apresentar os principais erros, os erros mais comuns do Excel. Mas antes da gente começar, já vou te pedir, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Eu sei que você que está me assistindo não é inscrito, então clica agora no gostei e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo aulas gratuitamente para você. Conto com seu like e sua inscrição, beleza? E se você gostar dessa aula, eu vou te pedir para você recomendar essa aula para algum amigo seu. Combinado? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, manda agora nos comentários quais desses erros você tem mais medo, Mr. N. Se é o erro de valor, div esse hashtag ref nome OND. Comenta agora nos comentários quais desses erros te mete mais medo. Então, bora lá resolvê-los. O primeiro erro, eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para ficar bom para todo mundo enxergar. O primeiro erro é um erro muito tranquilo de resolver, é o erro de valor. Geralmente, esse erro tem alguma etapa do cálculo da sua fórmula errada. Veja só essa nossa tabela aqui. Aqui eu tenho o nome dos cursos da Academia MBPro e a quantidade de alunos, né? E aqui era para estar um total. Essa fórmula aqui, gente, o que essa fórmula está fazendo? Essa fórmula nada mais é que está fazendo uma soma bem simplória, bem simples, né? Esse mais esse, mais esse, mais esse. Só que no meio dessas etapas, essa daqui do Compro Express, está um texto e não um número. Então, por isso que vai dar erro, não vai funcionar. Não tem como você somar uma palavra no Excel, tá? Formas de resolver. Você vem cá, pode corrigir, tá? Outras formas, talvez você tenha um intervalo e nesse intervalo vai ter algum texto ou vai ter algum traço, né? Um tracinho, vai ter alguma coisa. Outra forma de resolver é você usar a função soma. Nesse caso, né, você usa a função soma, que por padrão ela elimina, ela ignora qualquer caractere de texto. Aqui pode estar escrito Excel, ó, que não vai dar nenhum problema. Beleza? Bora para a próxima. Essa daqui é uma das mais tranquilas. Div, na verdade, é uma abreviação de divisão, e aqui é divisão por barra, né? Por zero. Quer dizer que o Excel tentou fazer uma divisão por zero, mas não conseguiu. Olha só, aqui eu tenho as minhas unidades, né? Não é mais produto. Eu tenho as minhas unidades. Eu tenho unidade matriz, filial Rio, BH, Juiz de Fora, as vendas, o lucro, né? E aqui eu quero fazer um cálculo de quantas vendas por lucro. Por exemplo, nessa linha de baixo aqui, ó, foi feita a divisão dessa quantidade de vendas por lucro, e esse foi o lucro. Beleza? Mas nessa nossa primeira situação aqui, ó, eu estou tentando fazer uma divisão por zero. Sempre quando você tenta fazer uma divisão por zero, o Excel vai retornar esse valor para você, tá? Repare que o contrário não dá problema. Aqui eu estou dividindo zero por esse lucro. O contrário não tem problema nenhum, você pode fazer, ele não vai implicar com você. Como você pode solucionar? Você monta a planilha com a fórmula e você vai enviar para alguém preencher, então a planilha está em branco, né? Aqui se eu deixasse esse valor em branco, ó, também daria erro, tá vendo? Ó? Porque quando a célula está em branco, o Excel, no cálculo, ele preenche com zero. Então como que a gente pode solucionar nesse caso aqui? Nesse caso, eu vou até colocar em negrito, é utilizar uma função em caso de erros, que essa função, anotem esta função. Essa função, se você não conhece, vai salvar sua vida daqui para frente, sempre quando você quer melhorar as fórmulas da sua planilha e evitar apresentar. Imagina você apresentar uma planilha cheia de hashtag div, cheia de erro para o seu chefe. Você não quer isso. Então você quer apresentar a planilha mais visualmente, toda arrumadinha com fórmulas. Qual que é a função? A função se erro. Se erro, tá? Abre o parênteses. Ela pede duas informações. A primeira é o valor,
A outra informação é valor caso der erro. Então vamos supor, vou pegar, qual que é o cálculo que a gente estava fazendo? É esse daqui dividido por esse daqui. Deixa eu descer um pouquinho a tela. É esse o cálculo, certo? Beleza. Aí eu vou dar ponto e vírgula, agora a função está me informando o valor se der erro. Ou seja, se essa divisão trazer algum erro, eu vou substituir, vou trocar por alguma outra coisa. Por exemplo, o número zero. Eu posso colocar simplesmente zero aqui, fecho meu parênteses, encerro. Então, revisando, a primeira parte do se erro é o cálculo que você quer fazer. Aqui você pode colocar qualquer coisa. Uma divisão, um proc v aqui dentro, a função si, qualquer coisa aqui dentro. Se der erro, ele vai trocar pelo o que você informar adiante. Nesse caso, foi o zero. Eu gosto de usar também, talvez, o tracinho. Ó. Abro aspas, tracinho, fecho aspas. Vai ficar um tracinho, pode centralizar se quiser. Ou, se você quiser, deixa eu olhar para a esquerda aqui, quiser colocar vazio, né? Um conceito, a célula em branco, um vazio. Você abre e fecha aspas aqui, não deixa nada. Tá? Esse é o vazio. Beleza? Que eu falei que o outro era o mais tranquilo, mentira, é esse daqui, ó. Esse aqui é o mais tranquilão de todos. Esse erro de hashtag aqui, ó, dá várias hashtags, ele acontece quando você está trabalhando com datas ou com números, com valores. Pode ser simplesmente número ou pode ser valores em reais, em moeda. Aqui quer dizer que a coluna está muito fininha. Basta você aumentar a largura da coluna até chegar em uma largura que não dê mais problema. Ou você faz igual eu fiz agora, vai manualmente, ou você chega aqui, ó, dá 2 cliques rápido, ele vai ajustar a largura que você precisa. Beleza? Se você chegou até essa parte do vídeo, eu vou te pedir para você comentar agora nos comentários hashtag até o fim. Por que eu quero que você comente? Porque eu quero ver se você está realmente comprometido com seus estudos. Se você é uma pessoa dedicada e está buscando aprender Excel. Então, ó, se você é comprometido com seus estudos, manda agora nos comentários hashtag até o fim. Pessoal, agora essa daqui talvez seja a mais problemática de todas, porque às vezes a gente faz alguma coisa na planilha e dá esse erro, às vezes a gente abre uma planilha e está com esse erro. Aí é o pior dos cenários. Esse erro ainda não está apresentado aqui, mas eu vou gerar ele agora. Tá vendo que isso aqui é como se fosse a situação anterior, né? Eu estou somando vários valores aqui. E vamos supor que você entendeu que a palavra Excel não pode ser somada. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar essa linha, botãozinho direito, vai excluir ela. E agora deu um erro de ref. Olha só a fórmula aqui, ó. Tá vendo que no meio dela existia uma célula onde estava vinculada àquela célula que a gente acabou de excluir, porque a gente excluiu a linha toda. Esse ref é isso. Geralmente foi excluído uma linha, uma coluna, foi excluído alguma coisa que perdeu o vínculo. Aí ela perdeu a referência, tá? Célula é uma referência, ó. E42 é uma referência. E43 é uma outra referência. Ref quer dizer que ele perdeu a referência. Beleza? Como corrigir isso? Você precisa analisar a fórmula, entender toda a fórmula e fazer a correção. Nesse caso aqui, como eu excluí a linha, eu simplesmente apago e dou Enter. Não tem nada para ser feito porque eu excluí a linha, né? Beleza. O hashtag nome é um erro. Esse não é tão comum assim, mas às vezes acontece. Vamos supor essa situação aqui, ó. Excel Pro financeiro e eu quero fazer uma soma. E aqui, gente, eu não fiz a soma. Eu fiz a sona. O que é sona? Um sonar? É a Sônia? Quem que é? Na verdade, é quando você escreve o nome de uma função errado, tá? Às vezes você vai lá, coloca uma função, às vezes você coloca sem acento, tá? Somente nas versões mais recentes do Excel que ele autocompleta acento. Por exemplo, se eu for colocar igual a função média, média é uma palavra com acento, você precisa informar ela com acento. Se você não informar, vai dar erro. Tá, ó, aqui funcionou a média. Se eu tirar, deixar assim, ele vai funcionar. Por quê? Porque a minha versão do Excel é recente e ele está autocompletando o acento. Tá vendo? Quando eu voltei aqui, tá com acento. Pois bem, agora o último, para fechar com chavíssima de ouro, eu acredito que esse seja o erro que a maior parte das pessoas passam sufoco aí no seu trabalho.
De repente aparece ND. A pessoa, cara, o que é ND? Criatura do céu, o que é isso? Ele geralmente é proporcionado pela função proc-v, ou proc-h, ou proc-x, ou índice corresp, essas funções que a gente chama tecnicamente de pesquisa e referência. É basicamente funções de pesquisa. Essa função aqui, ó, ele está pesquisando por Excel Pro, nessa nossa base aqui, ó, mas qual que é o problema? Não existe Excel Pro, existe Excel Pro Work, tá vendo? Ó? Então é por isso que ele retornou um erro. Se eu vir cá e preencher correto, ele vai trazer a informação correta. Então, o que significa ND? Fazendo uma tradução aqui, ó. ND, ou você pode encontrar também NA. Se o seu Excel estiver em inglês ou você estiver utilizando Google Planilhas ou algum programa similar. ND é uma tradução para não disponível, ou seja, o valor procurado não está disponível. Ou seja, esse valor de Excel Pro aqui, ó, ele não existe, ele não está disponível. No inglês tem outras traduções, né? Mas basicamente o sentido é o mesmo. O NA pode ser não se aplica, né? Não disponível, ou no answer, né? Sem resposta. Então, o ND ou NA seria basicamente isso, tá? Para resolver, você precisa entender aonde você está errando. Nesse caso aqui, estava errando no nome que não estava. Em 99,9% dos casos que a sua função está trazendo ND, é porque ela não achou o valor procurado. Não está encontrando, tá? Pode ser erro que a palavra não existe, ou as colunas estão trocadas. Aí você precisa conhecer a função PROC-V. Para conhecer a função PROC-V, a gente tem uma aula especial de função PROC-V. Sim, do zero, você vai começar do zero e vai aprender tudo sobre PROC-V. Vou deixar o card aqui acima, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer os cursos e treinamentos da Academia Bipro, que nesse momento estão com inscrições abertas e com valor promocional, vou deixar o link aqui abaixo. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e valeu!